suposições sobre o que é que Jesus bebeu, se ele bebeu água ou não nessa tentação. Porque ele vencer essa tentação como Deus era jogo fácil. Mas ele precisava vencer essa tentação como homem. Até porque quem sente fome sente necessidade. E esse texto ele começa a deixar claro, ele vai tirando, sabe, descortinando os nossos olhos. Porque em momento nenhum aqui diz que ele teve sede, mas fala que ele teve fome. E ele estava o quê? A palavra que é usada é faminto. Esse texto fala de amor. E na nossa geração, no nosso momento aqui, graças a Deus, o Brasil está enfrentando, sim, eu sei, você sabe, uma crise econômica, ideológica, tanta coisa está acontecendo. Mas fome hoje não se compara ao que nós chamávamos de fome há um tempo atrás. E eu estou falando de Brasil. Eu nunca passei fome, eu nunca passei um dia sem comer. Mas eu ouvia meu pai dizendo que o que era fome. Houve um tempo que ele me falou que era a farinha e água. Farinha para fazer a farofa e um peixe pequeno. Isso 2 vezes ao dia. Em uma porção bem fracionada, porque eram muitos filhos, sabe? E às vezes a gente diz assim, não tem nada em casa para comer, né? Aí está lá o cuscuz, está lá o inhame, está lá a batata, está lá a carne, o frango, mas não tem nada para comer, né? Lucas que gosta de dizer isso, pai, eu queria fazer um lanche, mas não estou vendo nada para comer, né? Eu não tive isso, né, de fome. Porque no máximo aconteceu que eu queria comer um biscoito Gufes. E lá tinha Big Mac lá em casa, né? Todo mundo sabe que Big Mac é uma creme cracker doce, outra creme cracker doce, fechando o duplo Big Mac. Sim ou não? Era assim lá em casa. E a gente comia aquilo ali e estava tudo certo. Eu tinha um irmão caçador que ele matava rolinha e botava na parte dos ovos ali. Era lindo, abria a geladeira e tem uns passarinhos ali dentro. Eu ficava pensando, eu disse, coitado do passarinho. Hoje eu imagino, quem é que conserva uma rolinha no lugar do ovo? E ele comia aquilo e o pior que era gostosinho, né? Tinha gosto de codorna. Já comeu codorna? Assadinho no sal, a coisa vai embora, né? Olhinho ali, o sal, resolvia. Mas não passei fome. Jesus passou fome, e essa fome que ele passou foi 40 dias. Só que não foi uma fome porque não tinha. Foi uma fome em que ele estava preparando. Imagina Jesus se preparando para algo. Isso tem que chamar a minha atenção, isso tem que chamar a atenção dessa geração. Jesus se preparou para algo. Você tem noção, o filho de todas as coisas, o rei se preparando para algo. No mínimo, para eu me chamar cristão, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar na palavra, eu preciso me preparar nos meus sentimentos, eu preciso me preparar nas minhas emoções, eu preciso me preparar no meu trabalho, eu preciso me preparar na minha família, eu preciso me preparar no meu relacionamento, porque se o Filho de Deus se preparou para algo, eu preciso me preparar. E essa preparação dele foi drástica. Ele vai para o deserto. Os judeus chamam o deserto de Midbar. A palavra significa lugar que Deus fala, ou também chamado lugar da palavra. As pessoas cantam em alguns louvores aí, né, que eu fui para o deserto, que eu estou no deserto. Só que para Jesus, para os judeus da época, o que é que era o deserto?
o lugar que Deus fala, porque quando as vozes ao meu redor se silenciam, a voz de Deus fica audível. E eu já começo essa palavra dizendo isso, que às vezes Deus nos tira de certos lugares, ou tira certas pessoas do nosso derredor, porque Ele quer falar e o barulho está tão grande. São tantas vozes que a gente não consegue ouvir. Deus já tirou pessoas do meu lado, Deus já tirou a minha vida de certos lugares, porque Ele queria falar e eu não estava ouvindo. Eu estava dando ouvido à tempestade, eu estava dando ouvido às vozes paralelas. Aí o que é que Jesus faz? Nos ensina algo, que às vezes, e de forma alguma, saia daqui achando que eu estou mandando você ser solitário, viu? Não, se eu quero falar, se eu quero que Deus fale, eu vou para aí, vou ficar em casa, no meu quarto, porque aqui Deus vai falar comigo. Só que os 40 dias de algumas pessoas duram 4 anos, 40 anos, a vida inteira, né? Jesus, ele foi para o deserto, e lá, nesse lugar que Deus fala, o texto não diz que Deus falou. Você não vê aqui, na leitura, Deus falou com... Não tem. Quem foi que falou no deserto? O diabo. Não é muito estranho isso? Você vai para o lugar que Deus fala, quem é que vem? Porque existem duas situações que até têm em comum a dor, sabe? Mas são bem diferentes. Que é a tentação e a provação. Deus não tenta ninguém. Deus nos prova. Tem uma versão da Bíblia, eu acho que é Almeida atualizada, que um texto lá no Velho Testamento diz: Deus tentou. Uma interpretação ruim. Deus não tenta ninguém, Deus nos prova. E qual é a diferença de tentação para provação? Eu vou primeiro explicar o que é provação. Quando Deus nos prova, Ele não quer mostrar que você é fracassado, não. Porque se você se comparar com Deus, Deus é perfeito, você não é. Deus pode todas as coisas, você não pode. Deus tem todas as coisas, você não tem. Não, Deus não nos prova para mostrar que você não é nada. Deus nos prova para te mostrar que o que tu está vivendo agora não é a metade do que Ele tem para você amanhã. Deus nos prova para mostrar que tem um valor aqui dentro, olha, que você ainda não conhece. Por isso que diz que como o fogo prova o ouro. Você entende isso? Cada liga metálica tem seu ponto de fusão. Se você pega uma liga metálica toda misturada, uma rocha, e coloca no fogo, a cada temperatura, aquele metal específico derrete. A prata derrete a uma temperatura, o ouro derrete a uma temperatura, o ferro derrete a uma temperatura, o fogo separa. Eu entendo provação como o Senhor dizendo assim, ó: você acha que você é ferro, mas dentro dessa liga de ferro tem ouro aí dentro. Deixa eu te mostrar. E qual é a única forma de fazer isso com a liga metálica? Até hoje, estamos em 2024, ano da tecnologia. O fogo. Você acha que com você vai ser diferente? Continua sendo o fogo. Isso é provação. Agora, qual é a tentação? O que é tentação? Tentação não vem de Deus, tentação vem do inimigo. O inimigo nos tenta para nos destruir. Porque ele tem força para isso, ele tem estratégia para isso. Ele tem servos suficientes para isso. Ele só não tem uma coisa: permissão. Não, você deveria entender isso com uma profundidade maior. Ele tem arma para isso. Ele tem enviados para isso. Ele tem um mapa para isso, mas ele não tem permissão. Lá em Jó ele diz assim: deixa eu tocar.
Sabe por que deixa eu tocar? Porque não pertence a ele, pertence a Deus. Aí o Senhor disse: toque em tudo menos na vida dele. Sabe o que você estava dizendo? Até aqui, ó. E esse até aqui de Deus faz uma diferença. Com Cleo, quando o exame saiu do câncer, tinha assim: carcinoma dúctil, enraizado, não sei o que. Aí tinha, mas ao redor, necrosado, queimado. Sabe quando Deus disse: vai ter, mas é até aqui. Você entende que tem um até aqui de Deus na sua vida, até aqui, ó. Pare de achar que não vai dar tudo errado, vai acabar com tudo. Tem um até aqui de Deus. E você precisa valorizar isso. O problema é que a gente valoriza a agressão, a gente valoriza a ofensa, a gente valoriza a ameaça, mas não entende que se o inimigo pudesse, ele já tinha destruído. Mas o até aqui de Deus está sobre a tua vida. "40 dias, 40 noites, deserto. O homem estava lá dentro, sendo provado. Aí o inimigo diz: vou tentar. Porque se ele está vencendo a provação, na tentação eu derrubo ele. Porque tanto a tentação quanto a provação às vezes tem em comum a dor. E às vezes fica confuso. Meu Deus, o que é isso, hein? Por que eu estou passando por isso, hein? Mas às vezes é provação, é para você ir para um novo nível. Não, mas às vezes sabe o que é? O inimigo dizendo assim: eu não posso destruir, mas eu vou anular. Como eu disse, já que ele não tem permissão, ele pede a permissão a você. Tanto é que ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Compara Apocalipse, quando o Senhor diz: este estou e se alguém ouvir a minha voz e abrir eu entrarei em sua casa. Vou para o quarto, não é isso? Vou para a mesa, eu cearei com ele. E ele, sabe o que isso quer dizer? Eu vou comer o que ele tem para me dar, e depois eu vou dar a ele de comer. Porque se eu cearei com ele, tem um bolo aqui, eu vou comer. Em outras palavras, o que ele tem para me oferecer, eu vou receber. Só que depois que eu receber o que ele tem, eu vou dar a ele o que ele não tem. Não, peraí. O Senhor entra na tua casa, recebe o que tu tem, e depois te dá o que tu não tem. O inimigo não é assim, ele procura uma. Aí ele entra, vai para a sala, não é isso? Ele já chega dizendo: a casa é minha. É no quarto, é na sala, é na cozinha, é no terraço, é no oitão da casa, tudo é dele. Porque ele faz questão de dizer: estou aqui. Porque poder ele tem, ferramenta ele tem, servos ele tem, mas ele não tem permissão. Quem é que dá permissão? É melhor você dizer: eu. E você também não aponta para quem está do teu lado: Deus o livre disso. Você diz assim: alguém. É melhor. Quantos dias de tentação? Quantos? 40. Mas essa tentação veio porque Jesus estava se preparando. Sinta informar aos teólogos de plantão, os futuros missionários, os futuros pastores, que se você quer ativar o inferno contra você, comece a se preparar. Porque aquele menino da cabeça grande, de 11 anos de idade, na usina São José, quando ele levantou a mão, a casa dele estava destruída, a família dele estava destruída, tudo estava dando errado. Mas se entenda que aquilo era a minha cultura, aquilo ali era o meu ambiente. Na casa do meu avô tinha sido parecido, no meu vizinho acontecia parecido. Aí lá vai eu,
amostradinho, né? Vou pro culto e eu quero dizer que de tudo que eu vivi, 1% foi levantar a minha mão. Mas pense em 1% difícil. Mas eu fiz assim. E voltei para casa dizendo, agora vai, agora vai, agora vai. O que aconteceu? Piorou. Meu Deus. Piorou muito. Mas a quem eu levantei a mão, ele segurou. Você entende que é por isso que a gente diz assim, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão. Porque quem precisa de socorro, fala logo assim, me socorre. E aquela mão que eu levantei ainda está assim. Porque quem segurou não nos deixa, não nos abandona, não desiste. Jesus foi se preparar ali, 40 dias no deserto, no lugar que Deus fala. O inimigo apareceu para ele. Então ele estava num lugar de escassez, ele estava num lugar de limitações, ele estava num lugar em que o corpo dele estava fragilizado, ele estava num lugar que não tinha ninguém para ajudá-lo, e no meio daquilo ali vieram as tentações. Eu queria falar sobre 3 vozes dessa tentação. 3. Versículo 3 diz assim: indagou-lhe então o diabo, se tu és. Se tu és. Esse se aí, no português, a gente, pelo menos o que eu lembro que eu estudei, né? Havia 2 situações para esse se: condicional ou dúvida. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e... Não tem esse se, isso é condição. Se você fizer isso, vai ser assim. Não é? Entende o se condicional? Agora vamos para o se de dúvida. Se tu és. Sabe qual foi a primeira forma de tentação com Jesus? Colocar em dúvida quem ele era. Porque mais uma vez, eu vou dizer isso algumas vezes hoje. O inimigo tem arma, o inimigo tem estratégia, ele tem força, ele tem pessoas a dispor dele para servir. Mas ele não tem autoridade, ele não tem legalidade, ele não tem permissão. Então o que ele podia fazer ali diante de Jesus era colocar em dúvida se Jesus era quem ele dizia que era. Se tu és. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que está me ouvindo da sua casa, sentado nesse sofá, com essa perna levantada e com essa xícara na mão, foi profético. E está escrito na xícara, não? Peraí. Se tu está colocando em dúvida quem Deus disse a você que você é, essa é a maior brecha que você abriu na sua vida para o inimigo. Que bom que nessa noite você está me ouvindo para entender que essa brecha vai ser cimentada agora. Se Deus disse que você é, você é. O ser humano olha para quem você é agora e diz, olhando para mim, bonito, né? Né, pastor Bruno? Sabe o que é que o inimigo faz? Ele olha para o passado. Mas era. Quem já jogou pedra numa igreja e quebrou o vidro, levanta a mão. O inimigo, ele é assim. Não assim, ele acusa. Com base no passado. O que tu era. Você sabia que o ministro louvor da nossa igreja quebrou o vidro de uma igreja? Foi. Eu tenho que conhecer esse pastor, viu? Já peguei amaciado pelo esse pastor, né? Vamos colocar dessa forma. Sabe o que é que Deus faz? Ele olha e te vê no futuro. Quantos creem que tem alguém agora usando droga e daqui a um tempo vai estar aqui nos ajudando a salvar vidas?
Quantos creem que o teu filho, que talvez esteja na homossexualidade, vai estar aqui ensinando o que é ser pai, o que é ser mãe? Porque é assim que Deus te vê: provado e aprovado. Quantos creem nisso? O diabo, ele tem essa falta de visão de só ver o passado. É você trabalhando hoje na igreja dizendo, mas ontem, olha. É você tomando conta da sua família, mas antigamente eu não dou ouvido à voz do passado. Faz um bocado de tempo que eu não tinha ido ao lugar que eu nasci, fazia um bocado de tempo. Aí eu fui com o Arthur. Aí Arthur pegou um celular e disse, o que é que o senhor está sentindo aqui? Começou a gravar. Aí eu comecei a dizer, ali eu vi Cléo pela primeira vez, aí passou um bicho na hora. Um teju, foi um teju? Passou um bicho na hora, no mesmo lugar que eu vi Cléo, você é profeta também. Aí eu comecei a olhar para a igreja, eu lembro das vezes que as coisas aconteceram, eu lembro de coisas que deram errado, eu lembro de acusações que eu recebi, eu lembro de vezes que as pessoas disseram que eu não ia fazer nada, eu lembro da minha família, sabe, meu pai ficando ali na calçada da igreja, ele não entrava, mas eu comecei também a lembrar de um dia que eu fiquei em casa, eu estava chateado, eu não quis ir, mas meu pai chegou em casa dizendo, eu entreguei a vida a Jesus. Porque da mesma forma que o inimigo fala que você era, Deus não precisa, Deus precisa dizer uma vez, eu tenho um propósito na sua vida. Isso é suficiente. Se tu és, deixa o texto aí, meu filho, minha filha, se tu és, versículo 3, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra, como é que está na sua Bíblia aí? Está esta ou estas? Veja aí no seu aplicativo. Essa aqui é o KJA, King James atualizada. Em alguma Bíblia tem estas? Sabe o que o inimigo fez? Ele pegou uma pedra e disse, ordena que esta. Vamos entender um pouco disso aí. E sim, eu tenho pouco tempo para falar de algo profundo. Quem fez a pedra? Quem fez a pedra? Pedra é alimento. Mas pedra tem sua função. Se tu és, pega o que Deus criou com uma função e transforma em outra coisa, com outra função. Vamos lá. Em algum milagre de Jesus, ele transformou algo que tinha uma função em outra função. Aí talvez alguém está pensando, o vinho e a água. A água é para o quê? E o vinho? Eu não bebo vinho, certo? Pode ficar tranquilo sobre isso. Não bebo não tem problema com isso. E nisso aí eu sou religioso. Bastante. O diabo disse, ó, isso aqui foi criado para nada. Já que tu tem uma necessidade, transforma esse nada no que vai suprir tua necessidade. Foi isso ou não? O que foi que Jesus disse? Peraí. Está nem só de pão viverá. Porque você precisa da pedra. Você precisa da árvore. Você precisa da chuva. Mas em especial, você precisa da palavra. Porque às vezes tu vai precisar de uma pedra, sim ou não? Outras vezes tu vai precisar de uma árvore, sim ou não? Mas da palavra tu precisa às vezes ou sempre?
Se Jesus, qual era o problema do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, transformar uma pedra em pão? Seria pecado? Sim ou não? Alguém acha que sim? Ele tem poder para isso. Mas há um problema aí. Quem é que estava mandando ele fazer isso? Quem? E quem serve a Deus não obedece ao diabo. Você não pode construir um templo chamando o diabo para ser pedreiro, não, meu filho. Você não pode construir um altar com uma brechinha para o diabo trabalhar, não. Ou é de Deus ou não é. Mamãe, eu estava com fome. Não, mamãe, eu estava com uma necessidade. Não, mamãe, mas eu precisava. Jesus responde com o que você tem que aprender a fazer hoje. Todas as vezes que a necessidade bater na tua porta, o diabo vai tentar fazer da tua necessidade uma tentação, para abrir uma brecha para entrar. Como é que você repreende isso? Está escrito. O que a palavra de Deus disse a meu respeito, eu creio. O que Deus está falando a meu respeito, eu creio. E Ele disse que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Você não vai precisar transformar nada sem função em algo com função, obedecendo a voz do inimigo. Eu vou lhe explicar melhor isso. Porque se pedra foi feita para ser pedra, não é função sua transformar pedra. Eita, pastor, isso aí está filosófico demais. Volta para o 3. A pedra tem ou não tem sua função? Aí tu vai transformar algo em um consolo para a tua necessidade, porque tu está precisando. Aí tu vai sair daqui hoje e vai jogar no jogo do tigrinho. Pastor, você veio para aqui para ouvir isso hoje. Aí porque teu salário não está o suficiente, aí tu vai jogar tigrinho. Eu abençoo você para você perder todo o dinheiro que você vai jogar de agora em diante. Ou você crê no Deus que você serve ou você não crê. Não, eu vou jogar telecena. Tudo que você jogar você vai perder. Ou é ou não é. Não, eu amo minha esposa, mas é porque nos últimos dias ela está mais gordinha, o cabelo dela está meio assanhado. Eu vou acessar um sitezinho só para me animar. Não é traição. Ei, eu abençoo você para que ela descubra. Pedra é pedra, pão é pão, casamento é casamento, vida devassa é vida devassa. Servir a Deus é servir a Deus. Quem tem comprometimento, se prepare. Deus vai honrar a sua fé. Eu não vou transformar essa pedra, não vou transformar só esse cheixo. Caprichado na água aqui, viu? Glória. Duvido, se fosse com Jesus, ele ia sentir sede. O primeiro nível de tentação é quando você está com necessidades. Porque na tua necessidade, o que é que ele vai fazer? Colocar a dúvida. Porque é no meio da dúvida que você se pergunta: era isso mesmo? Eu sou filho mesmo? Aí depois da dúvida, o que é que ele vai fazer? Tentar te dar um atalho. Porque o atalho é: pedra é pedra, pão é pão. Não, transforma essa pedra em pão. Ei, foi Deus que mandou tu fazer isso, mesmo. Foi Deus que mandou tu fazer isso. 9 horas. Eu fiz vestibular no ano de 99. Faz tempo, né? Eu passei.
Só que no começo do ano eu cheguei para a Cléo, que tocava comigo, e era a líder do Ministério Louvor, e disse: não conte comigo na terça, não conte comigo no sábado, só conte comigo no domingo, porque eu vou para tocar. Esse negócio de estar ensaiando todo o tempo eu não vou não, porque eu não consigo dar conta disso. A partir de agora é eu e você. Ela ficou chateada comigo. Disse algumas coisas, outras pessoas disseram outras, eu fiquei nessa, né? Me achando certo. Tô certo. Eu ganhei uma bolsa para estudar num colégio chamado Especial, na época. Não sei como eu ganhei aquela bolsa até hoje. Sei que eu fui para lá, fazer o cursinho lá. No caminho para essa bolsa, estou eu sentadinho aqui no banco, ó. Aí o Senhor diz assim: levanta e prega. Eu tinha dito naquela semana que eu não ia mais ensaiar, não sei o que. Aí o Senhor: levanta e prega. Eu, se eu fosse movido por emoção, né? Ia me levantar aqui agora e... É o Bill, é? Caladinho. Eu tinha acabado de entrar no terminal da Pé 15. Aí eu peguei sentadinho assim, oxi, uma menina. Só faltava subir um cabo aqui agora e começar a pregar. Aí foi a primeira parada: Senhor, levanta e prega. Eu, está ficando... Eu botei a cara no vidro assim e ri, né? Disse: meu Deus. Tem o usado e o emocionado. Eu estou os dois agora. Gaiato. Olha. Tem aquela armazém, tem de tudo grande, né? Acho que tem de tudo ainda, não sei. Quando eu vou chegando perto dali, terceira vez: levanta e prega. Eu sei. Senhor, se és tu que está falando, eu quero te dizer que eu não irei. Senhor, eu não vou me levantar nesse ano, vou pregar. Não tem necessidade disso. Então, irmão, por Deus, 2 muletas. Sobe, bota uma muleta num negócio de lado assim, da marcha do ônibus. Bota outra enganchada aqui assim, ó. E diz assim: eu estava indo para um lugar, o Senhor disse que era para entrar aqui, porque tem um jovem que ele quer usar e ele é covarde. Eu baixo a minha cabeça e começo a chorar aqui, ó. Ele prega uns 5 minutos lá dentro do ônibus. Eu chamo esse momento de vergonha. Ele prega uns 5 minutos, vai andando, assim, o ônibus vai. Com a hora que ele para, ele termina a palavra que ele tinha para dar e diz assim: jovem, se tu não clamar, até as pedras clamarão. Só que tu não é pedra, tu é servo. Ele desceu no ônibus. E eu abri a minha boca e nunca mais a calei. Porque a primeira coisa que o inimigo coloca é a dúvida. E a segunda coisa que ele tenta colocar junto com a dúvida, sabe o que é? O atalho. Onde você acha que a escolha é sua. Se tu entregou tua vida ao Senhor, tu entregou tudo. Não tem como entregar o quarto, não tem como entregar a sala e dizer que a casa é do Senhor. Ou eu entrego tudo, ou eu não entreguei nada. Naquela mesma semana eu disse para a Cláudia: aquilo que eu disse, esqueci. Já? Eu disse: já. Mas o que aconteceu? É eu e Deus. E continuei por esses ensaios. E no final do ano eu passei no meu vestibular. No final do ano eu fui o primeiro lugar do meu curso de engenharia elétrica. Quando meu nome apareceu lá, eu disse: isso não foi eu. Foi a quem eu entreguei a minha vida. Eu ainda sinto o que eu senti naquele dia, acredita? Não foi orgulho, nunca foi. Gratidão. Primeiro nível de provação é na escassez. É quando falta algo. Mas o texto continua, eu vou terminar. Vou adiantar para terminar, né?
daqui a pouco. Versículo 5. Então o diabo levou para um lugar alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes gênios, porque me foram entregues. E tenho autoridade para dá-los a quem bem eu entender. Quem foi que deu esse reino ao diabo? Eu vou contar até 3, você diz com força, tá? E não vale ficar calado. Igual o meu aluno. Quanto é que dá? Se você não tem opção. Quem foi que deu essa autoridade ao diabo? 1, 2, 3. Deus. Foi não. Mas pastor, botou para passar vergonha. Não, mas é comum achar que foi Deus. Mas não foi ele não. Foi o homem. Deus criou a terra para quem? Para quem? Tanto é que ele deu o governo na mão do homem. Ele disse: você vai administrar sobre os animais, sobre as plantas. Foi assim ou não? O que é que o homem fez? Pecou. E na hora que o homem pecou, o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra gerou espinhos e abrolhos. Preste atenção. O governo que estava sobre a mão do homem passou para a mão do inimigo, porque o homem não honrou. Você acha que Deus vai estar dando o que é dele ao inimigo? Quem deu foi o homem. É um aconselhamento que eu dou a um casal e diz assim: o inimigo entrou no meu casamento através de um homem bonito. Quem abriu a porta foi você, meu filho. Quem abriu a porta foi você, minha filha. Agora, que bom que é só chamar pelo nome dele. O inimigo disse, e ele não estava mentindo aqui: me foi dado autoridade, e eu dou ela a quem eu quiser. O inimigo estava dizendo algo a Jesus nas entrelinhas. Para que esse mundo volte para a mão do homem, para a sua mão, alguém vai ter que morrer. Você não precisa morrer, só precisa se curvar. Ele disse por acaso que era se curvar sempre? Veja aqui. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes gênios, porque me foram entregues e tenho autoridade para dá-los a quem eu quiser. Verso 7. Portanto, se prostrado me... Aqui dá a ideia que só precisava fazer uma vez. Mas, meu irmão, o que é melhor? Morrer uma vez ou se prostrar uma vez? Era isso. O segundo nível de tentação são nas propostas. É quando eu recebo uma proposta que é totalmente contrária ao meu propósito e eu dou ouvido a ela. Como é que Jesus repreendeu isso? Está escrito. No livro de Deus, no chamado de Deus, na direção de Deus, no que Deus tem para a minha vida, está escrito. O que Jesus estava dizendo? Eu não me rendo, eu não me dobro, eu não negocio, eu não aceito a proposta. Se Deus tem para mim esta porção, eu vou comer esta porção. Se Deus tem para mim este ministério, eu vou viver este ministério. Se Deus tem para mim essa posição, eu vou viver esta posição. Eu não vou aceitar a proposta. Só que a gente às vezes quer dar a voz à emoção e diz: mas está tão claro que é isso aqui. Isso aqui é muito melhor, olha.
Como diz o pessoal lá dos Lençóis, é muito mais melhor de bom isso aqui. Ah, não precisa nem ninguém sofrer, eu não estou entendendo porque o senhor está querendo assim. Então melhor. Segunda vez essa noite, você não pode construir um altar chamando o diabo para ser pedreiro. Um casal veio falar comigo sobre... Não foi nem um casal, foi um marido. E glória a Deus pela vida dele, porque veio falar comigo. Se tem pastor na igreja, a gente precisa saber para quem vai tirar uma dúvida. Amém? Pastor, eu vou tirar uma casa. Só que para tirar uma casa, meu nome está sujo. O da minha esposa não está. Se eu me separar dela no documento, eu posso tirar a casa? Eu fiz. Está chamando o diabo para ser pedreiro do seu casamento. Misericórdia, glória a Deus. Misericórdia mesmo. Mas não estava tão bonitinho, né? Se separa, compra a casa de novo. O amor não é o mesmo? É ou não é? Não é. Não é. Ou a tua casa é do Senhor Jesus, ou é do Senhor Jesus, porque você não vai sair daqui negociando com outra pessoa. É do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus o que tu assiste, é do Senhor Jesus o que tu vê, é do Senhor Jesus o que tu canta, é do Senhor Jesus a festa que tu vai, é do Senhor Jesus a escola que teu filho estuda, é do Senhor Jesus para onde tu vai tirar fé. Está escrito. Eu preciso consultar na Bíblia se o que eu vou fazer agora está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só. Você está entendendo que Jesus poderia ter dito assim: só ao meu Deus eu adorarei? Jesus colocou o diabo no lugar dele. Só ao Senhor teu. O que que Jesus estava dizendo ao diabo? Tu pensa que tu é alguma coisa, quem te criou, só a Ele a gente adora. Segundo nível de tentação é na proposta. Quem vence as propostas, vence a tentação das propostas. Quem vence o caminho atalhado que o inimigo quer dar, é vitorioso na tentação. Eu disse aqui que quando o homem pecou, o diabo assumiu o controle, não foi isso? E a terra produziu o que quando o homem pecou? Não foi espinhos? Bota aí, Tom. Já há 2 semanas que eu falo sobre espinho aqui. Acho que vou fazer uma sequência sobre espinhos. Quando foi que a terra produziu espinhos? Depois que o homem pecou. E foi, pastor, leia a Bíblia. Não foi? Não dá a entender que o espinho é resultado do que o diabo assumiu? Não é como se, na hora que ele assumiu, algo foi criado. Estou dizendo que o espinho é do diabo. Não, estou dizendo que porque o homem pecou, a terra produziu espinhos. Não foi isso? Tá. Aí está Jesus na cruz. Mãos perfuradas. Aqui assim. Não foi aqui. Foi aqui. Braços abertos. Pés perfurados. E o que é que tinha na cabeça dele? Uma coroa. E a coroa era de quê? O ser humano que olhava para aquela imagem dizia assim: o bichinho, ó, furado nas mãos, furado nos pés, uma lança passou do lado aqui, uma coroa de espinho na cabeça.
Na antiguidade, quando um rei vencia outro, sabe o que ele fazia? Pegava a coroa do rei. Pegava a coroa do rei, botava aqui do lado e dizia: isso aqui representa as minhas conquistas. O nosso rei pegou a coroa que representava o pecado, a dor, colocou na cabeça dele e disse: eu pago o preço pelo que você fez. Os mesmos espinhos que foram produzidos quando o pecado foi gerado estavam na cabeça de Jesus, dizendo: eu pago o preço. Versículo 9. Em seguida o diabo levou para Jerusalém e colocou sobre uma parte mais alta do templo, uns 34 metros mais ou menos. Se tu és o filho de Deus, eita, ele não desiste não, é? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Aí a primeira vez, aí o diabo vem agora usar a Bíblia, porque nas duas vezes passadas o Senhor Jesus disse: está escrito, está escrito. Aí agora o diabo veio dizer: oxê, essa é a Bíblia também, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam, eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Repreendeu Jesus. Também está escrito. Porque existe a palavra que eu digo e não vivo. E existe a palavra que eu digo porque eu vivo. O diabo estava dizendo que ele não vivia. Não tem efeito de nada. É você pegar a sua Bíblia. Eita, tem mais tacada ainda hoje, tem. Abre ela no Salmo 91 e coloca em cima da estante. Eu declaro que ela vai rasgar. Vai derrubar um negócio em cima, uma pingueira em cima dessa Bíblia. Não tem nenhuma diferença em ter ali a Bíblia e o livro Nicolau e Toledo. Alguém quer se benzer, né? É um livro de física. Não tem nenhuma diferença. Porque a diferença não está no livro. Está no que você vive desse livro. O diabo vai dizer: eu conheço, eu já li esse negócio aí, viu? Tem um anjo que vai vir para te proteger. Aí o Senhor diz: eu vivo essa palavra e eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. A grande diferença entre uma Bíblia que se lê e não se vive, e uma Bíblia que se lê e que se vive, é que depois que a palavra que é vivida é declarada, algo acontece. Eu vou dizer de novo, porque você é essa pessoa que declara o que vive. Porque quando eu declaro o que eu vivo, algo acontece. O que foi que aconteceu depois que Jesus disse isso? Verso 13. E assim, tendo concluído a tentação, o diabo se afastou dele. Você precisa pegar essa palavra aí, entender. Eu vou ler de novo. Depois que Jesus disse, o diabo fez o quê? Se afastou dele. Porque o que Jesus estava declarando, Jesus estava vivendo. Depois que Jesus disse isso, o diabo se afastou dele. Faziam 40 dias e 40 noites que Jesus estava jejuando. A única coisa que Jesus tinha ouvido até ali eram as provocações do inimigo. Quando o Senhor Jesus diz a ele assim: olha, a Bíblia que tu está dizendo tu não vive, eu declaro o que eu vivo. O diabo fez o quê? Se afastou dele. Isso já seria suficiente para a gente glorificar a Deus, né? Mas algo a mais aconteceu.
E assim, tendo concluído, o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. E o verso 10, o verso 11, e o 12, e o 13, e o 14, terminam com a seguinte explicação: então Jesus retornou para a Galileia no poder do... Lá no Evangelho de João diz que... e os anjos vieram servi-lo. Peraí. E os anjos vieram servi-lo. Se o deserto é lugar que Deus fala, até aquele momento só tinha ocorrido tentação, afronta e desafio. No último nível da tentação, pastor, e que nível é esse? Que grau é esse? Que depois de superado o inimigo vai embora. Qual era o propósito de Jesus se lançar dali? Tinha algum propósito? Tinha. Cuidado quando a sua vida não tem propósito. Porque o inimigo te tenta para que tu viva o que não tem propósito. Porque no primeiro nível ele vai te tentar na tua necessidade. No segundo nível ele vai te tentar com o atalho. No terceiro nível ele vai dizer assim: olha, deixa eu colocar aqui um propósito que vai parecer de Deus, mas vai tirar o teu foco. Você vai começar a fazer e viver o que Deus não quer. Jesus se lançar dali tinha propósito? Sim ou não? Não. Por isso que Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que se lançar dali seria uma tentação? Porque Deus não mandou Jesus fazer aquilo. Tem muita gente vivendo fracassos, derrotas, percas, porque está vivendo o que o Senhor Jesus não mandou ele viver. Tem uma galera que é pior do que essa. É quando Jesus manda viver, o cara não vive. Eu não vou falar dele não, que o tempo já acabou. Eu só quero falar sobre quem está vivendo o que o Senhor não mandou ele viver. Ei, pastor, que o Senhor é claro assim? É. Lógico que é. Até porque quando eu pergunto algo ao Senhor: Senhor, se tu não falar agora eu faço. É assim, é. A gente apresenta ao Senhor, espera o tempo e vence a tentação. Porque você tem que entender qual é o trabalho que Deus tem para você. Diga amém. Entender qual é o curso que Ele tem para você. Amém? Entender qual é a hora que você precisa se posicionar para casar. Sim ou não? Porque vai ter alguém que vai dizer: mas está demorando tanto. Eu vou pegar isso aqui mesmo, vai transformar a pedra em pão, viu? Se prepare. Cuidado, que quem transforma a pedra em pão, depois o pão volta a ser pedra. Ah, mas Deus permitiu. Lógico, tu não ouviu Ele. 3 níveis de tentação. Repita comigo: necessidade, atalhos, vida sem propósito. Quem está disposto a vencer a tentação, levanta sua mão. Fica de pé. Te louvarei. Não importam as somente a ti, Jesus.
Em João capítulo 21, Jesus já tinha partido. Aí, os discípulos foram tentados pela ausência, pela falta, pela necessidade. Olharam um para o outro e se viram sem propósito. Olharam um para o outro e se viram com fome. Aí disseram: vamos voltar a pescar. As mesmas pessoas que tinham ouvido de Jesus assim, ó: eis que eu vou fazer de você pescador de homens. Essa galera entra no barco e vai pescar. E tenta uma vez, e tenta a segunda, e tenta a terceira, e tenta a quarta, e tenta a quinta, e não consegue pescar nada. Aí aparece um homem e diz assim, ó: lança ali. Porque tem tanto amor envolvido nisso, que mesmo quando a gente não consegue conhecer que é Ele tenta se apresentar para nós, para a gente voltar para o lugar de adoração, para o lugar de servo, para o lugar de serva, para o centro da sua vontade, para o lugar de autoridade, para o lugar em que nós somos testados e aprovados. Ele tenta fazer isso. Até que tinha muitos peixes, eles pegaram os peixes. E Pedro disse: é Jesus. Aí ele corre, se lança na água, vai nadando. Quando chega lá, tem pão e peixe preparado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você vencer a prova da tentação, da necessidade, se você vencer a tentação dos atalhos, se você vencer a tentação de uma vida sem propósito, se prepare. Eu vou suprir todas as tuas necessidades. Eu vou te levar para um novo nível de dependência. Eu vou se apresentar em você através do milagre. Eu vou te levar para viver o que ninguém nessa terra já viveu. Só que para isso você precisa repreender a tentação com, diga comigo: está escrito. Está escrito. A terceira vez: está escrito. Nunca mais você vai repreender uma tentação. Eu estou sentindo, eu acho que você vai repreender pela palavra. Você vai repreender na palavra, porque você vai viver a palavra, porque a palavra vai se transformar no cerne da tua vida. Eu declaro isso sobre esta igreja. Eu declaro isso sobre este povo, em o nome de Jesus.